PEC dos precatórios terá promulgação fatiada. O objetivo é viabilizar o aumento do Auxílio Brasil. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, agora as duas casas legislativas farão o máximo esforço para promulgar o quanto antes as partes da proposta em que houve um acordo. E para falar sobre o impacto econômico da proposta e também como o mercado avalia esse fatiamento, nós vamos conversar agora com o economista-chefe da Sara Invest e também professor do INSPER, Alan Gani. Olá, Alan. Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a audiência aí da Jovem Pan. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. O mercado, a princípio, recebeu muito mal essa proposta, calote imprecatório, furar o teto de gastos. Ao final aí dessa votação, a gente sabe que o texto voltou para a Câmara, mas de qualquer forma, praticamente agora há uma definição em relação ao texto que será e passará a valer. Como é que o mercado avalia toda essa situação? Perfeito, né? Num primeiro momento, como você bem colocou, o mercado reagiu muito mal ao conteúdo da PEC, né? Houve um calote na prática dos precatórios, à medida que parte dos pagamentos, 45 bi, ficaram para os próximos anos, e também houve ali um drible no teto de gastos. O mercado reagiu mal, subindo o dólar, bolsa caiu, juros futuros subiram. Mas agora o mercado já digeriu isso, e o que estava emperrando, né, uma recuperação aí em bolsa de valores, em câmbio, em taxa de juros, era o próprio processo de tramitação na Câmara e no Senado. Agora que houve já uma definição, o mercado reagiu bem, né? E prova disso foi o dia de ontem, onde as bolsas tiveram aí um desempenho surpreendente em relação ao resto do mundo. Então, assim, num primeiro momento foi ruim, digeriu o conteúdo, mas agora, num segundo momento, tinha que tirar isso da frente, o mercado digeriu para continuar aí com os demais temas relevantes aí para a economia. Que se imagina agora, né, Alan, que o governo concentre aí seus esforços também em relação à economia, a inflação na casa de 2 dígitos, ontem a divulgação do PIB, uma recessão técnica, uma queda expressiva da agropecuária. O Brasil viveu aí uma tempestade perfeita, infelizmente, né? O mundo todo sentindo ainda os efeitos da pandemia, mas aqui a seca, a questão também da quebra de safras, enfim, como é que se acompanha tudo isso, a expectativa de um ano eleitoral, um cenário muito embaralhado mesmo, né? Exatamente, né? Em parte, o nosso PIB ele não veio tão ruim, né? Ele veio um pouco abaixo ali das projeções de mercado, que davam conta de um crescimento em relação ao trimestre anterior, quer dizer, uma estabilidade 0% e caiu menos 0,1%. Se a gente comparar em relação a 2020, a gente está falando de uma queda, de uma alta, desculpa, de 4%. Provavelmente o PIB deve fechar aí entre 4,5% e 4,8% para o ano de 2021. Mas é um cenário muito turbulento mesmo, Marcelo. Agora você tem essa nova variante que causa aí uma série de incertezas, instabilidades, o próprio processo inflacionário, que é mundial, né, penalizando o consumo, né, porque à medida aí que a inflação sobe, a renda real dos trabalhadores, das pessoas, ficam menor, né? E além desses problemas climáticos que afetaram a energia, encarecimento de energia, gargalos na cadeia de produção. Então, tudo isso traz aí um ambiente muito mais desafiador para o crescimento econômico. E o ano eleitoral é um ano sempre de muita incerteza, né? Quem que vai ganhar, como é que vai ser o governo? Ainda mais no Brasil, onde a economia ela é muito sensível à política. Dependendo de quem ganha a eleição, você pode ter uma mudança no rumo aí da política econômica e que pode desagradar o mercado. Então, nesse momento, o empresário ele fica muito mais cauteloso, muito mais avesso a risco e segura a caixa, o que não é bom para a economia. Alan, no primeiro ano da pandemia, lá em 2020, o desempenho da Bolsa foi muito expressivo, né? Chamou atenção, se imaginava ali a princípio muitos reflexos, e agora nós temos esse segundo ano que está sendo muito mais desafiador por várias questões, como você disse, inflação, o aumento significativo de matérias-primas, a quebra de cadeias produtivas e um patamar que começa a se impor, de fato agora é esse, e a renda do brasileiro cada vez menor. Hoje a divulgação inclusive de que a Bolsa aqui do país tem o segundo pior desempenho do mundo,
em 2021, num ranking aí com 78 países. De fato, o que aconteceu com a Bolsa do Brasil? Pois é, né? Está muito ligado ao processo inflacionário, Marcelo. Então, à medida que a inflação subiu, o Banco Central ele teve que subir os juros. O que acontece, né? Quando o Banco Central ele sobe os juros, isso puxa as demais taxas de juros da economia. Então, puxa lá as taxas dos títulos públicos. Então, aumenta muito o prêmio para se investir na renda fixa, onde eu tenho um ganho garantido. Isso faz com que o investidor comece a migrar da renda variável, das ações, para a renda fixa, né? Além do que, o próprio aumento de juros acaba penalizando o consumo, porque parte do consumo é via crédito, os investimentos da empresa. Então, o ambiente de negócios, o ambiente econômico, ele se torna mais difícil, porque o crédito também está mais caro. Então, esses dois fatores explicam aí, em boa parte, a queda na Bolsa de Valores. E também a própria questão fiscal, né? Então, com essa PEC dos precatórios, com aumento de gastos para o ano que vem, esse drible no teto de gastos, né? A inadimplência dos precatórios, ou parte deles neste ano, também aumenta o risco. Então, tudo isso vai para o preço e acabou penalizando aí a Bolsa neste ano. Sem dúvida. Alan, nós tivemos desde o início do governo uma promessa de reformas, né? A da Previdência saiu de uma forma ou de outra e a partir daí uma grande expectativa da tributária, que é tão defendida por todos os políticos. Vamos ouvir tantas vezes agora em 2022 a defesa da reforma tributária, a redução do corte de gastos, reforma administrativa. O problema é que depois que senta na cadeira é muito mais difícil para que isso ocorra. Tivemos tentativas, claro que a pandemia atrapalhou, mas praticamente teremos um ano perdido. Não haverá condição política, vontade política para o debate das reformas. E até que ponto, de fato, é fundamental quem sentar na cadeira em 2022, ter que, a partir de 2023, então, encaminhar essas discussões e o impacto desse adiamento para a própria economia brasileira. Perfeito. Marcelo, a reforma da Previdência foi uma reforma muito dura, mas algo inédito, porque houve um apoio da população brasileira. A sociedade saiu às ruas pedindo essa reforma e ela foi fundamental, isso em 2019. Imagine se ela não tivesse sido feita, a gente estaria aí numa situação muito pior. E agora tem duas reformas aí que são muito importantes, né? A reforma tributária e a reforma administrativa, mas são reformas muito duras, né? Porque elas mexem com interesses diversos da sociedade. Há conflitos de interesses, um grupo acaba sendo beneficiado, o outro não. Então, essas negociações muito duras, elas são muito difíceis de ocorrer, praticamente impossíveis num ano eleitoral. Então, quem assumir ali em 2023, que acaba ainda tendo um capital político, né, no início do seu mandato, é fundamental para destravar esse crescimento, para a gente ter aí um crescimento mais robusto, que essas reformas andem. A reforma tributária, que se busque uma simplificação de tributos. Muito possivelmente não será essa reforma tributária que está aí no Senado, ela deverá sofrer algumas modificações, né? E a reforma administrativa, que é a diminuição do tamanho do Estado e tornando o gasto público muito mais eficiente. Para que isso, Marcelo? Para sobrar mais dinheiro para o setor privado realizar os seus investimentos. Isso gera mais crescimento econômico, mais emprego e coloca aí o Brasil numa rota de crescimento. Sem dúvida. Hoje a situação, né, dessa inflação brasileira é pesada, mas é uma inflação mundial, maior na Europa, maior nos Estados Unidos e anos. Os custos também de logística, né? A questão dos contêineres é absurda. Custava $1.400, agora acima de $10.000 de uma hora para outra. Você avalia que de fato aí, infelizmente, estamos num novo patamar? Haverá algum recuo em relação a commodities? Como é que vocês imaginam daqui para frente esse acerto da economia mundial e, claro, o Brasil inserido nesse contexto? Essa inflação ela foi muito forte, ela está muito ligada a esses gargalos de produção e uma demanda reprimida. Então, com a pandemia, tudo fechou, né? Então, a produção ficou bem menor, bem mais restritiva. Os governos no mundo inteiro colocaram dinheiro barato no mercado, né? Enfim, os bancos centrais aí injetaram dinheiro na economia, né? Uma expansão monetária.
e os auxílios também. Então, na medida que você tem um processo de reabertura, você tem uma demanda reprimida e potencializada por esses auxílios ou por dinheiro barato e toda uma desestruturação da cadeia de produção. Isso vai para onde? Isso vai para preço, né? Então, isso foi no mundo inteiro este fenômeno. Isso tende a se normalizar, Marcelo, a partir de 2022. Então, provavelmente ali para meados de 2022, esse desencontro entre a demanda e a oferta tende a se normalizar. Então, por exemplo, para o Brasil, esse ano a gente deve fechar aí com uma inflação de 2021 acima de 10%, mas já para 2022 a gente deve fechar aí próximo de 5% com a normalização das cadeias de produção. Isso se não tiver novas paralisações, aí bate na madeira, tomara que não. E até para debater com você, Alan, né, os dados que são divulgados há pouco, a produção industrial recuou 0,6% em outubro e a quinta queda seguida, né? Como é que a gente pode avaliar também esse momento da indústria aqui no país? Então, a indústria também está sendo penalizada por todo esse processo de gargalos de produção, né? Então, a pandemia desestruturou, né? E as medidas de restrição também desestruturou toda a cadeia produtiva, né? Então, imagina lá que quando houve uma série aí de fechamentos, de restrições, com o processo de reabertura, pedidos, né, lá de trás, eles precisam ser atendidos agora, né? E agora quem está fazendo um pedido vai ficar lá para o ano que vem. Houve toda uma desestruturação. Isso encareceu muito a produção, com falta de insumos, com falta de materiais também, né? Então, esse processo de desestruturação da cadeia de produção, esse processo também de alta dos preços tem penalizado bastante a indústria. Então, a gente percebe que o crescimento deste ano, crescimento econômico próximo aí de 4,5% a 4,8%, ele é muito mais puxado pelo consumo do que pela indústria. Alan, para a gente fechar de fato, e o dólar? A gente sabe que é uma tradição também nas eleições presidenciais no Brasil, o dólar sempre fica oscilando muito, agora está muito elevado, então a gente não deve imaginar que ele possa ter um recuo expressivo, até com nova variante no mercado, expectativa do vai e não vai. Então, essa oscilação deve se manter e o dólar lá em cima? Com certeza, Marcelo. Em ano eleitoral no Brasil, o dólar sofre o que a gente chama, né, tecnicamente, muita volatilidade, muita oscilação. E por que isso? Né? Porque o dólar, assim como a bolsa, também reage às expectativas futuras macroeconômicas e políticas do país. Quando a gente tem um ambiente de muita incerteza, que esse ambiente é potencializado pelo ambiente eleitoral, o dólar começa a sofrer muita oscilação de preço. É difícil, né? A gente costuma brincar que a gente, quando faz previsão de dólar, nós economistas, o dólar foi feito para humilhar os economistas, que dificilmente a gente acerta. Mas certamente o dólar de equilíbrio deve rondar aí próximo a 5,50 e com um possível viés aí de alta, né? Por conta de todas essas incertezas macroeconômicas e também políticas pelo ano eleitoral. Nós conversamos com o economista-chefe da Sara Invest e também professor do INSPER, Alan Gani. Alan, obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Até mais. Eu que agradeço, sempre um prazer aí falar com vocês.